pessoal, tá iniciando mais uma aulinha. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre problemas ambientais. É complicado dar aula remota, online, porque a gente procura sempre o melhor horário para gravar as aulas, de madrugada, 3 horas da manhã. Mas o cachorro insiste em latir, né? Então é complicado, mas eu espero que vocês aí estejam ouvindo, né, o som, enfim, tomara que dê certo. Então é isso, gente. Bora falar um pouquinho sobre o histórico de queimadas desde o ano passado, 2019. Eu coloquei um exemplo bem simbólico. A Sibéria, que é um dos lugares mais gelados do planeta, teve recentemente uma grande queimada que chamou a atenção. Outra queimada bem importante não dá para dizer que é importante, é relevante do ponto de vista ambiental, infelizmente, foi na Austrália, tá certo? Na Amazônia. A gente vai falar um pouquinho sobre essas queimadas que infelizmente estão ficando recorrentes no planeta. Eu acho, sinceramente, uma solução aqui. Eu lembro que nos anos 90 até início dos anos 2000, eu lembro quando criança, tinha muito vazamento de petróleo em alto mar. Por que, professor? Porque as empresas de petróleo, elas tinham um seguro maior do que o valor arrecadado de petróleo. Então, eles tombavam, eles quebravam o navio e o meio ambiente, né, que se lixasse. Com o passar dos anos, com a legislação mais forte, com as punições mais rigorosas, os vazamentos diminuíram. Ao invés de premiar aquele país, aquela empresa que está poluindo o meio ambiente, o oceano, você vai punir, tá certo? Financeiramente, dói no bolso, eles se ajeitam. Eu acho que a solução é essa. Eu acho que Congo, Angola, Austrália, Sibéria, Brasil tem que ser punido, tá certo? Eu acho que não é porque a floresta amazônica, o Pantanal está no Brasil, né? Lógico, não está 100%. Floresta amazônica são 9 países, mas a grande parte dela está no Brasil. Não é por isso que nós podemos queimar, tocar fogo num patrimônio da humanidade, tá certo? E tá aí o histórico de queimadas da floresta amazônica. 2019 é menor que 2005, 2004 foi o auge, né? Aquela ideia, né? Quanto mais floresta, mais queimada. Se em 2019 tem menos floresta, obviamente vai ter menos queimada. Hoje tem um pouco cabelo. Se eu tenho um pouco cabelo, eu perco pouco cabelo. Você pega minhas irmãs, muito cabelo, então elas perdem mais cabelo do que eu. A mesma ideia da queimada, né? Se tem menos floresta, menos árvores, as queimadas, infelizmente, do ponto de vista de número, para quem é cético, até diminuindo. Só que a gente não pode olhar dessa maneira, tá certo? É uma visão um pouco distorcida. E aí eu quero falar um pouquinho das consequências das queimadas na Amazônia, floresta amazônica aqui do Brasil, né? Do Brasil, da América do Sul, não é só do Brasil, tá certo? É do mundo. Diminuição da umidade. Quem produz as chuvas é a própria plantação, né? A plantação não, as árvores, desculpa aí o termo utilizado. As árvores, elas evapotranspiram, ou seja, elas perdem água para o meio ambiente. É o suor da planta que vai para a atmosfera, forma os famosos rios voadores, e esses rios voadores, que são as nuvens, retornam em formato de chuva. Ou seja, quem produz as chuvas na floresta amazônica é a própria vegetação. Se você destruir toda a vegetação, consequentemente vai diminuir a quantidade de chuvas, vai aumentar a temperatura e vai diminuir a umidade do ar. Beleza? Destruição da flora, isso é lógico, vegetação queima. Infelizmente tem a destruição da fauna, os animais, eles acabam morrendo, é triste falar sobre isso, eles não têm culpa, o ser humano está agindo como uma célula cancerígena, matando
os outros organismos do planeta. Então a gente é uma célula que está com defeito. A gente está no planeta e está matando, destruindo as outras células. Isso aí é triste para nossa raça, né? A raça humana está sendo a vilã do planeta Terra. Diminuição dos recursos hídricos, os solos ficam mais rasos, diminui a quantidade de água infiltrada, diminui a água subterrânea e também diminui a quantidade de chuvas, o que diminui o nível dos rios. Então, um cenário catastrófico. E o aumento da temperatura local, global, partindo do princípio que a floresta amazônica é a maior área verde do planeta. Beleza? Aí tá um pouquinho das notícias. Fogo no Pantanal destrói 92% de fazenda considerada berço das araras azuis. A arara azul está quase extinta. E aí você tem poucas araras azuis e elas são, né, destruídas nesses incêndios no Pantanal, que é o maior da história. Hoje é 7 de outubro. Realmente perdeu o controle. A onça pintada, que lembra muito a minha sogra, adoro ela. Beijo, Dona Socorro. Teve as patas queimadas, tá certo? Infelizmente, eu fico com muita dó, né? Você tem um animal que é selvagem, é feroz e a cara de desespero, sabe? Esse tamanduá cego no meio do fogo na floresta amazônica, sem saber para onde ir. Então você pega todo esse cenário, é triste. Eu fico com muita dó dos animais que infelizmente sofrem, tá certo? Outro incêndio muito grande recentemente foi na Califórnia. Esse foi gigantesco. Tem algumas cenas que chamam a atenção, tá certo? Jacaré morto, sabe? Isso aí é de cortar o coração. Você pega na Austrália, né? Um dos maiores incêndios da história. O próprio Cerrado também está em chamas. Então eu vou finalizar esse curto vídeo. Próxima aula eu vou falar sobre emissão de gases poluentes. Então eu vou fazer cada problema específico, né? Uma aula. E aí você vai na próxima aula ver como é que o agravamento do efeito estufa, o aquecimento global, saber que conceitos são esses, né? Lembrando que efeito estufa é um fenômeno natural, positivo. O problema dele é o agravamento, é o aquecimento global. Beleza? Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês, tchau!